Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Bem, no texto de hoje, nos servimos da situação da sogra de Pedro, a febre, para falarmos também da nossa vida espiritual. O termo febre, no grego, piretos, ou calor ardente, aparece aqui no texto. Por isso que na nossa língua portuguesa, nós temos aqueles chamados medicamentos, antipiréticos, vem daí. E os médicos, por favor, presentes no nosso canal, acompanhando, que me corrijam se eu errar, porque tais medicamentos, eles têm a função de reduzir a temperatura corporal. Com a febre, a temperatura aumenta como uma forma de defesa do nosso organismo. Uma parte do nosso cérebro, chamado hipotálamo, é responsável por elevar a temperatura corporal, causando a destruição dos vírus e das bactérias, que estão, de alguma forma, afetando o nosso corpo. A febre em si, ela não é uma doença, mas ela é um sinalizador, um sintoma de que existem corpos estranhos atacando o nosso sistema imunológico. Eu queria propor essa reflexão para todos nós. Quem, senão o Espírito Santo, para produzir em nós essas altas temperaturas com o seu fogo de amor, fazendo queimar em nós tudo aquilo que é contrário à vida de Cristo, tudo aquilo que nos causa dano espiritual. Se não é o Espírito Santo a nos advertir dos perigos espirituais que nós corremos constantemente. Ele é o nosso sistema de defesa. Como é bom saber que nós temos no campo espiritual esse sistema de defesa que é uma pessoa, o Paráclito, o Espírito Santo, para nos defender de tantos males que rondam o nosso coração, nosso corpo, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, Bendito seja Deus por esta graça. Ontem, nós ouvimos que Jesus expulsou o invasor do coração humano, Satanás, o espírito impuro. A sua presença fez sair do corpo daquele homem o espírito maligno. Hoje, Jesus retorna à cena com gestos feitos à sogra de Pedro e que denotam este cuidado do Senhor conosco. Aproximou-se, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. Por isso, peçamos ao Senhor hoje que faça por nós, para que, livres de todos os males do corpo e da alma, nós o sirvamos de todo o nosso coração. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos amados irmãos e amadas irmãs, que alegria nossa, a gente se encontrar aqui sempre, todas as manhãs, Pois é, essa palavra do Senhor aqui nesta manhã nos mostra a força do Espírito Santo na nossa vida. E também Jesus Cristo nos cura, nos liberta, como disse o sacerdote, que o Espírito Santo vai dar força a todos nós, mas também Jesus Cristo, ele nos liberta de todo o mal dos espíritos imundos. Na medida que nós aproximamos da palavra de Deus, nós começamos a rezar, a orar, a meditar esta palavra, todas as coisas ruins afastam da nossa vida. O fogo do Espírito Santo nos tira do pecado, nos livra do pecado, nos purifica. Ele é purificador e santificador e faz-nos lembrar das coisas que Jesus tem nos ensinado e nos coloca a fazer e nos incentiva a fazer a vontade de Deus. Então Jesus expulsa demônios, conforme disse o sacerdote ontem, expulsando os demônios, e também nós podemos de todo o coração orar, rezar, meditar a palavra, também para poder atingir os nossos amigos, nossos irmãos, para que vivam em paz. Nós sabemos que alguns deles também não têm rezado, não têm orado, não têm meditado a palavra de Deus, não têm ido à igreja. Então nós sabemos que muitas pessoas estão dessa forma nesses últimos dias.
Então a gente rezando por eles, com certeza, o Espírito Santo também vai tocar o coração deles. Seus anjos da guarda vão incentivá-los a buscar a igreja, a leitura da palavra de Deus em família. Tantas coisas boas começam a acontecer na vida do irmão, da irmã, na medida que nós rezamos e pedimos força. Porque tudo vai acontecendo vagarosamente. Não acontece assim, de hora a outra, mas tudo acontece vagarosamente na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Deus vai nos curando, vai nos dando força a cada dia, a cada passo, a fortalecermos nossos joelhos. Não é de uma hora para outra, mas temos que ter paciência para esperar em Deus. Ainda ontem eu estava lendo uma escritura na palavra de Deus que nos diz algo bem importante referente à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre falo essa escritura aqui, mas eu quero estar colocando para vocês aqui que uma parte das escrituras que Deus nos salva gratuitamente, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. E isto não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos a sua obra, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós praticássemos, né? Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós vemos nas Escrituras que tudo que tem na palavra de Deus está nos ajudando a ter mais fé, a andar no caminho do Senhor, a fazermos a vontade do Senhor. Então isso é muito bom, né, para todos nós. E as Escrituras nos fundamentam, né, nessas coisas para que nós possamos andar com os pés calçados na palavra de Deus, animados todos os dias. Porque sem a fé, sem essas coisas que o Senhor tem nos ensinado, a sua palavra, realmente é impossível agradar a Deus. E a gente sabe que todas as coisas foram criadas por Deus mediante a fé. Então, a fé é infundida através da força do Espírito Santo, conforme o Padre falou, para que nós possamos ser também curados e ter um coração renovado, alegre, feliz, né? Para termos mais esperança, para não andarmos desanimados, né? Então, o Espírito Santo nos enche de alegria, né? Nós não podemos andar aí deixando com que o mal invada nosso coração e nos faça cativo, escravos das coisas desse mundo. Vamos rezar, meus amados irmãos, amadas irmãs, bondoso Deus, Pai Celeste, agradecemos nesta manhã com alegria por esta quarta-feira. Neste dia 14 de janeiro, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê forças, nos dê ânimo para a leitura da palavra de Deus, para meditar, para estarmos com o Senhor sempre. Que nossos anjos da guarda possam nos fortalecer, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Te agradecemos pelo alimento que já desde manhã nós nos alimentamos, que é o café da manhã, que é o chá em família de manhã cedo. Nos abençoa, Senhor, e nos prepara para ir ao trabalho e nos ajuda sempre, Senhor, a estar fortalecidos. Nos dá mais fé. Nos dá mais fé para crer, para viver a Tua palavra, para testemunhar as coisas que o Senhor nos ensina na vida e poder ajudar os nossos irmãos a acreditarem no nosso testemunho de vida, de fé, para que eles possam ser iluminados e todos nós sejamos chamas das lâmpadas acesas para poder iluminar o mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, amado irmão. E querida amada irmã, que você possa ter um lindo dia, aproveite esta manhã, aproveite a tarde, com muita sabedoria, e à noite procure fazer suas orações, para poder preparar a noite, para amanhecer um novo dia junto conosco, aqui no programa Palavra Falada, com muita alegria e muita paz. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Fique na paz.